Bom dia. Muito bom. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, agradecer ao professor Alexandre Kalash pelo convite e dizer que eu estou vindo, num primeiro momento, só para abrir a sessão, dar um mapa do que a gente vai fazer. A gente combinou uma dinâmica própria, na qual boa parte do nosso objetivo é ouvir vocês a respeito desse tema, que talvez seja mais familiar para uns do que para outros, que é letramento em saúde, mas que está totalmente relacionado com o grande tema do encontro de aprendizagem ao longo da vida, com foco em saúde. Mas rapidamente a gente vai ver que se a gente está pensando em saúde de uma maneira ampliada, num instante isso cruza com todos os outros temas que já foram falados e que ainda vão ser falados. E como é que a gente, a partir dessa perspectiva de integralidade, como é que a gente deseja fazer essa construção? A dinâmica em si, para a gente construir essas reflexões, vai ser que a Jill vai fazer a apresentação do tema letramento em saúde, o que ele significa e as suas implicações, uma fala de aproximadamente 15 minutos. Eu vou fazer algumas pontuações a partir da fala dela em mais 10 a 15 minutos, e aí a gente espera ter um retorno de vocês numa conversa livre por mais uns 10 a 15 minutos. Né? E essa última parte, esse último trecho, a gente vai fornecer várias provocações para saber como é que vocês se sentem a respeito dos temas, mas principalmente a gente listou a gente elaborou uma pergunta para já ser uma primeira pergunta disparadora antes que a gente comece a falar. A gente já gostaria que vocês começassem a elaborar a resposta para a pergunta seguinte: como é que vocês acham que isso deveria ser feito? O letramento em saúde, que já vem, a aprendizagem ao longo da vida, deve ter por objetivo o fortalecimento dos indivíduos ou o fortalecimento das comunidades? Guardem isso um instantinho. O letramento em saúde e a aprendizagem ao longo da vida devem ter por objetivo o fortalecimento dos indivíduos ou o fortalecimento das comunidades? Vamos começar a trabalhar com isso. Sugiro que vocês já vão dando tratos à bola, ao mesmo tempo em que escutam o que a Jill tem para dizer. A Jill falou bastante agora sobre o que é o letramento em saúde, como ele fortalece os indivíduos, como ele potencializa a coesão social e como ele é potencializado por ela. E isso, a minha sensação, eu tinha lido a apresentação antes e agora ouvindo ela falar, é assim: tá ótimo, queremos, né? Esse negócio de letramento em saúde, eu quero. Tudo de bom. Os desfechos individuais melhoram, os desfechos comunitários melhoram. E aí, ao mesmo tempo que para mim, pelo menos, é bem interessante, bem convidativo, isso começa a me despertar dúvidas que eu queria basicamente compartilhar com vocês. É uma coisa que de uma perspectiva prática, né? A primeira pergunta seria relacionada àquela que a gente fez no início. Será que existe alguma tensão entre esse empoderamento individual e um empoderamento comunitário? A gente pode pensar eles juntos, né? E acho que é bem natural. Mas eles estão necessariamente juntos? Para ilustrar um pouquinho como é que às vezes isso pode não ser tão claro quanto a gente imagina, tem um indivíduo, um pesquisador importante chamado Geoffrey Rose, que falou sobre um paradoxo muito específico que ele observou estudando abordagens em saúde. Quantas pessoas daqui são profissionais de saúde? Show. Obrigado. Ele disse, e mostrou, e pesquisou. Quantas pessoas aqui já ouviram falar do Geoffrey Rose? Acho.
que a gente pode pensar abordagens preventivas, por exemplo, de uma perspectiva individual ou de uma perspectiva populacional. O que isso significa? Eu posso investir nos benefícios de saúde para um indivíduo e para os vários indivíduos, e posso pensar a minha unidade de análise ser um indivíduo, ou eu posso pensar os benefícios de ordem preventiva para uma população. E ele descobriu que havia um paradoxo, que quando eu fortaleço o indivíduo, eu não tenho ganhos populacionais. Quando eu fortaleço a população, os ganhos individuais somem. Isso pode parecer um pouco estranho, talvez. E eu tenho uma imagem, assim, de que se cada um nessa sala ganha R$1, nós teremos conjuntamente, não consigo fazer essa conta, R$200, R$300, não sei quantas pessoas tem aqui. R$300. Mas eu vou ter R$1. A minha situação pessoal não mudou tanto, mas a nossa situação populacional mudou. Se eu ganho R$100, a minha situação individual ganhou muito, mudou muito. Mas a nossa situação populacional não teve tanta diferença. Uma ilustração um pouco grosseira para falar de uma coisa que acontece com mortalidade. Se eu invisto nos indivíduos de mais alto risco, eles vão ter ganhos individuais em anos de vida. Mas populacionalmente, esse investimento não rende, não dá bom retorno. Não faz assim muita diferença. Pode parecer um pouco estranho, mas acho que talvez esse exemplo do R$1 e R$100, R$300 possa ilustrar um pouquinho o que é um benefício individual, o que é um benefício populacional. Então, pode não fazer diferença. Ou talvez além, será que tem modelos de empoderamento individual que na verdade enfraquecem a comunidade? A base é essa, né? A partir daí, tem algumas outras perguntas que a gente pode ir elaborando para complementar e para instigar mais e para a gente saber depois o que vocês acham. Para começo de conversa, de que comunidade que a gente está falando? Do ponto de vista biológico, ninguém sobrevive sozinho. Do momento em que a gente nasce e que a gente depende do leite materno e dos cuidados, até o momento em que a gente morre e o fim da vida, e tudo o que, enfim, se conversa aqui o tempo todo, nós dependemos uns dos outros. Diz-se que somos animais sociais, né? Ou que nenhum homem é uma ilha. Já foi dito de muitos jeitos. Mas, fundamentalmente, a comunidade é a base da nossa sobrevivência. E hoje, para usar um lugar comum, o mundo é a nossa comunidade. As distâncias foram diminuídas pela tecnologia, não é isso? Então, a noção de comunidade, que talvez antes fosse uma família estendida, um grupo de pessoas que moram no mesmo território geográfico, hoje fica um pouco mais difuso, um pouco mais difícil da gente entender. Porque, ao mesmo tempo em que as telecomunicações permitiram que a Jill e eu fizéssemos um Skype 2 semanas atrás para pensar em como é que a gente ia montar essa apresentação, eu não sei o nome do meu vizinho de porta, né? A gente vive uma espécie de desconexão hiperconectada, com tudo o que pode vir daí, né? Do ponto de vista de saúde, a depressão de não ter a vida fingida do Instagram, a ansiedade de querer que fique logo azul para eu ter a resposta no WhatsApp, a solidão de quem tem 1000 amigos no Facebook. O que a tecnologia realmente está fazendo, né? Então vale essa comunidade virtual? E pior, como é que isso vai ser com o tempo, com o passar do tempo? Como é que isso vai ser para os idosos do futuro? Porque se isso é confuso hoje, e para as pessoas que são idosas hoje e nos próximos 5 anos, como é que vai ser para as pessoas que vão ser idosas daqui a 30 anos? Onde é que a gente está guiando essa tecnologia? Para onde é que ela vai levar a gente? Como é que vai ser quando eu for idoso? Essa é a minha pergunta, né? E para falar da gente, então, como é que está o nosso capital social? Eu falei de como a gente não sabe o nome
dos nossos vizinhos, né, de porta, em que comunidades significativas cada um de nós está inserido? Quais são as minhas comunidades? Em quais dessas comunidades eu estou ativamente envolvido? Eu faço parte da comunidade das pessoas que fazem um determinado trajeto de metrô, se a gente quiser. Mas o quanto eu estou engajado nessa comunidade em si? É necessário isso? Eu tenho um engajamento ativo, objetivo? Ou não? Ou é um subproduto? Se eu estiver lá e cuidar do meu desenvolvimento individual, naturalmente o que está à minha volta vai ganhar com isso? Ou será que existem elementos de competitividade, de inteligência social e emocional que não estão sendo trabalhados e que precisariam ser ativamente trabalhados para permitir que os benefícios individuais se revertessem para a comunidade? Será que quando a gente diz just do it, yes you can, será que isso está falando vamos todos melhorar? Ou será que isso está falando de que eu vou melhorar? Será que eu consigo conversar com as diferenças? A Ju falou do bridging, né? De que o maior ganho em capital social vem quando eu faço conexão com pessoas que são diferentes de mim. Mais um lugar comum nesses tempos de polarização, não está muito fácil, né? As pessoas estão saindo dos grupos de WhatsApp da família. Né? O que isso significa? Né? Será que eu posso pensar numa experiência comunitária? Será que eu tenho experiência pessoal para falar disso, para pensar nisso? Que relação comunitária, de novo, que relação comunitária eu estabeleço ativamente, significativamente? Né? O quanto eu me esforço para ela? Ou talvez não seja importante eu me esforçar para ela? Não sei. Além do diálogo, ou da dificuldade de diálogo, uma outra dificuldade que a gente costuma ter para criar essas relações significativas, acho que provavelmente vai ser comum para quase todo mundo aqui, são os nossos dias de trabalho muito cheios, né? Eu não tenho tempo de conhecer o meu vizinho. Houve um momento, talvez, em que se fazia ali uma festa junina do prédio, ou qualquer coisa assim, e que as pessoas interagiam um pouco mais. Hoje não dá tempo. Eu saio de casa cedo, chego em casa tarde, fim de semana tem muito o que fazer. E se a gente se sente assim, como é que será que isso é para as pessoas que são sistematicamente desfavorecidas? Se a gente se identifica com essa dificuldade, que tal para as pessoas mais pobres, para os idosos menos favorecidos, para as mulheres que sofrem com sociedade machista, para os negros? Né? Como é que, se a gente está achando que está difícil para a gente, será que, falou-se mais cedo, né? Quem tem tempo de aprender? Se para a gente sente dificuldade, como é que é isso no geral? Né? É importante aprender? Né? Quem tem tempo para viver em comunidade? A gente quer viver em comunidade? Será que funciona? Será que é possível? Como é que a gente faz isso? Talvez a partir do tal empoderamento individual. Como é que se faz isso? Como é que se faz no empoderamento individual? Tinha lá uma frase de um dos estudos que a Jill mostrou, que dizia que a pessoa aprendeu que ter saúde tem a ver com comer menos açúcar, comer menos sal e fazer atividade física. Talvez soe bastante como um lugar comum também. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque tem aí um terreno perigoso, que é o terreno do estilo de vida, em oposição às condições de vida. A gente prega uma capacidade individual de comer menos sal ou a gente quer ter legislações que falem sobre a rotulagem dos alimentos, ou sobre que tipo de alimentos estão no mercado, ou sobre o preço e a taxação que vão sofrer esses alimentos, ou o cigarro, para pegar um exemplo mais fácil. É para eu não fumar, ou é para o cigarro simplesmente ser uma coisa muito, muito cara, que populacionalmente vai me inibir de fumar? Como é que a gente lida com isso? A gente
está buscando uma sociedade na qual um indivíduo sai da miséria. A gente está buscando self-made man, self-made woman, que vai ter a capacidade admirável de ir para o palco e dizer: esse cara conseguiu vencer o lutador que está fazendo a diferença na própria vida e saiu da miséria? Ou a gente quer o fim da miséria? O que a gente almeja socialmente? Quando eu digo que o meu modelo é o indivíduo que teve garra e saiu da miséria, será que isso implica que eu estou dando a miséria por um fato concreto e imutável? Essas propostas são individuais ou são individualistas? Tem uma responsabilização do indivíduo, uma relação quase de culpabilização da vítima, né? Em que a pessoa que está mais oprimida é aquela que tem que ter força de vontade para sair dali, né? Será que a gente está falando de uma privatização do cuidado, né? Em oposição a uma rede de cuidados públicos, sociais? Será que a gente quer esse bem público? Será que esse fortalecimento individual ele é escalável? A gente pode, de indivíduo em indivíduo, fazer uma comunidade mais forte só com o fortalecimento individual? Isso vai acontecer sempre? Como é que a gente pensa isso? E por fim, quem vai fazer isso? Quem vai fazer esse troço? Apesar de ter nascido vindo da educação para o sistema de saúde, rapidamente, se a gente tem uma abordagem integral, letramento em saúde, aprendizagem ao longo da vida, capacidade de lidar com as intempéries da vida, é um problema para a sociedade toda, né? Se deixar, os médicos especiais, os médicos de família como nós, queremos tudo. E vamos fazer grupos, e vamos organizar as coisas, mas não vai funcionar, né? E se a gente disser que é de todo mundo, eu tenho medo de que isso signifique que a gente está dizendo que não é de ninguém. Então, para não ficar numa coisa do deixa que eu deixo, assim, uma última pergunta. Como é que cada um de vocês, nas suas várias áreas de atuação e nas suas vidas sociais, nas suas vidas pessoais, pode contribuir de maneira significativa para esse empoderamento, individual ou comunitário, o que fizer sentido para vocês? Para que essa aprendizagem seja uma aprendizagem significativa, que resulte em benefícios reais e duradouros para a sociedade como um todo. O que vocês acham? Agora a gente abre para perguntas, ou na verdade, talvez até melhor para respostas. A gente está mais interessado nas respostas e nos comentários de vocês. Mas estamos abertos para dialogar o tanto que vocês quiserem. Essas foram algumas provocações a mais.